a todos, pessoal, tudo bem? Vamos, nesse nosso encontro de hoje, pessoal, começar então a trabalhar na sentença criminal, agora sim a aplicação da pena e a fundamentação das circunstâncias judiciais que, no fundo, guiam a aplicação da pena base ou a determinação da pena base, que é a nossa primeira fase do sistema trifásico de quantificação ou dosimetria das penas. Tá joia? Eu vou, pessoal, hoje começar com vocês a ver, então, hoje, essencialmente, a nossa aula vai ser sobre a parte mais delicada da sentença, pessoal, porque é a mais, digamos, a mais indeterminada em relação à lei, tá? Que é a pena base e a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais que integram o artigo 59 caput, tá bom? Veremos hoje, pessoal, o que pode ser computado ou não, o que pode ser considerado como circunstância judicial negativa para efeito de você aumentar a pena base acima do mínimo legal em relação àquele combinado em lei. Tá joia? Então, pessoal, nós vamos começar a trabalhar hoje a pena base, tá certo? A primeira fase de dosimetria, para ver agora as circunstâncias judiciais do artigo 59, uma por uma. E veremos, pessoal, basicamente o que eu posso colocar dentro delas ou não, tá bom? O que seria fundamentação legítima ou não, de acordo com os tribunais superiores e de acordo com a doutrina prevalente no assunto. Tá joia? Nós vamos então, pessoal, começar aqui, ó, a pena base. Então, hoje, basicamente, nós vamos falar da pena base, o conteúdo dela, que é a primeira fase de dosimetria das penas. Nós vamos hoje, pessoal, falar da primeira fase, que é a mais complicada. É a menos estudada e, por isso, é a mais maltratada, digamos, na prática. E é onde mais surge aí fonte de erros, por isso. Então, nós temos que ver hoje o que não fazer na pena base, basicamente, tá bom? Mais do que o que fazer ou o que não fazer. Então, nós vamos começar com a pena base, que é a primeira fase da dosimetria ou quantificação das penas. E na pena base veremos hoje, então, todas as circunstâncias judiciais, as 8 todinhas, do artigo 59 caput. Nós temos que ver o que eu posso considerar dentro delas. E depois veremos ao final como é que você vai apurar, pessoal, a quantificação da pena base. Como é que nós vamos transformar essas circunstâncias em quantidade, em número, basicamente, tá bom? Já que a lei, pessoal, não fala o quanto você vai considerar para cada circunstância. E aí existem vários critérios jurisprudenciais que veremos aqui, mas sempre lembrando o quê? Que, pessoal, o que importa é o que faz o seu examinador nos votos dele. Eu tenho que, antes da prova, sempre, pessoal, estudar votos do examinador e ver como ele considera a quantificação. Tá bom? Principalmente como ele quantifica a pena base. Eu vou dar, pessoal, por ser um curso geral, as possibilidades todinhas que tem. E aí você vê, aqui o seu examinador fizer, você adota na prova, tá joia? Mas já sabendo quais são, tá bom? Para você saber quais são, ler o voto, identificar qual é e aplicá-la. Beleza? Pessoal, no artigo 59 caput, a primeira circunstância é a chamada culpabilidade. Só que nesse momento a gente não pode confundir, pessoal, a culpabilidade como circunstância judicial, como elemento de quantificação, com a culpabilidade que integra a teoria do crime, que é requisito do conceito analítico de crime. Não pode confundir para não dar bis in idem, tá joia? Então, pessoal, nós temos que ver a primeira circunstância das 8. A primeira é a chamada culpabilidade, no artigo 59 caput. Ele fala que o juiz deverá atender primeiro a culpabilidade do agente. Então, aqui estamos vendo a culpabilidade enquanto circunstância judicial, enquanto critério quantificador de pena. Então, pessoal, o que não pode fazer aqui, ó, o que não pode fazer é confundir essa culpabilidade como circunstância judicial. Nós não podemos confundi-la com a culpabilidade enquanto requisito do crime, que você sempre estuda lá em direito penal, na parte geral, na teoria do crime. Não pode confundir com a culpabilidade, que é requisito do conceito analítico de crime, que é requisito do crime. Que você já considerou, pessoal, muito antes. Porque, veja, gente, se não tivesse culpabilidade, o que você faria na sentença? Você estaria condenando ou estaria absolvendo? Pessoal, se ele não fosse culpável, por exemplo, se fosse hipótese de coação moral irresistível, o que vai gerar coação moral irresistível, pessoal? Ela vai tornar inexigível outra conduta. Se não tivesse a culpabilidade do agente, se não fosse culpável em justo penal, você teria absolvido ou condenado, gente. Se houvesse coação moral irresistível, seria caso de absolvição, ele fica isento de pena. Então, vejam, se eu estou condenando, pressupõe isso o quê? Que tem culpabilidade como componente do crime. Culpável é, tanto é que estamos condenando e aplicando pena. A questão não é saber se ele é culpável, e sim o quão culpável ele é. Se ele tem, pessoal, reprovabilidade normal do crime, inerente ao crime, ou superior àquela que seria inerente. Então não pode confundir, pessoal, porque o que você já levou em conta para condenar, eu não posso usar de novo para poder exacerbar a pena. Porque se você usar o mesmo elemento, isso vira bis in idem.
Eu levei em conta a mesma circunstância para condenar e também para majorar a pena, ou para aumentar a pena base acima do mínimo, tá certo? Então o que você não pode fazer, pessoal, é simplesmente remeter aos componentes da culpabilidade como requisito do crime que você já viu na parte anterior, porque isso já te levou a condenar. Eu só estou condenando porque o sujeito é culpável, tá bom? Então o que você não pode levar em conta de novo, gente? Quais são os componentes da culpabilidade como elemento do crime? Até pressupor, pessoal, 3 requisitos. A culpabilidade, lá em direito penal, supõe, quando vocês veem, que ele seja imputável, tem que ter imputabilidade, tem que ter potencial consciência da ilicitude, tem que ter potencial consciência da ilicitude, que é onde entra o erro de proibição, afastaria essa potencial consciência da ilicitude. E tem que ter exigibilidade de outra conduta ou de conduta diversa. O terceiro requisito é exigibilidade de conduta diversa. Então, tudo aquilo que já compôs a culpabilidade como componente, como elemento do crime, não pode ser de novo sopesado para aumentar a pena. Por ser imputável é que você está condenando. Eu não posso de novo aplicar a pena acima do mínimo só por causa do mesmo fator. Eu não posso dizer, como ele compreendia o que ele fazia, ele deve ter uma pena majorada. Não, porque ele compreendia que eu estou condenando. Isso já é, pessoal, pressuposto do crime, tá bom? Isso é requisito a ele inerente. Então, tudo que você já levou em conta para condenar, para poder definir essa culpabilidade, eu não posso de novo levar em conta para aumentar a pena acima do mínimo. Tudo isso já foi considerado. Tá bom? É igual dizer, pessoal, o seguinte, olha, como ele tinha dolo e sabia o que fazia, é que eu vou aumentar a pena. Pessoal, saber o que fazer, o que é? Condição para ter dolo. O aspecto cognoscitivo do dolo é saber. Se ele não soubesse, seria erro de tipo. Então, não posso punir, pessoal, o que já é condição para condenar. Tá claro? Aliás, eu não posso punir de maneira mais elevada o que já é condição para condenar. Tá bom? Ter dolo, pessoal, no fundo é condição. Ser imputável é condição. Se não tivesse dolo, se não soubesse o que fazia, ou se não tivesse imputabilidade, eu teria absolvido. Eu não teria condenado. Tá bom? Então, você não pode, pessoal, fazer mera remissão aos componentes do crime, aos requisitos do crime, para você elevar a pena base acima do mínimo. Isso aí daria bis in idem. Não pode jamais fazer. Tá bom? E aqui, pessoal, a diferença é o seguinte. A diferença teórica entre eles, quem vai traçar é o professor Juarez Cirino dos Santos. Ele vai dizer o seguinte, ó, não pode confundir a culpabilidade como circunstância judicial e como elemento do crime. Porque, pessoal, como circunstância judicial, você não vai ver se ele é culpável. Eu vou ver o quão culpável ele é. Eu vou ver o quanto culpável. Se ele é culpável inerente ao crime ou se ele é mais reprovável do que aquela reprovabilidade inerente ao fato. Tá? Então, a diferença teórica ela seria a seguinte, para que possa ficar um pouco mais claro. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, ela é, gente, é um fator de intensidade. Aqui eu vou ver o grau de culpabilidade, e não se ele é culpável. Que ele é, eu sei, tanto que eu estou condenando. Eu vou ver o quão culpável ele é. Eu vou ver o grau da culpabilidade, eu vou ver, no fundo, a intensidade dela. É uma quantidade de culpabilidade. Se ele for, pessoal, reprovável em nível inerente ao crime, eu não vou aumentar a pena. Agora, se ele for mais reprovável do que aquela que seria inerente ao crime, aí é que você aumenta. E eu verei exemplos com vocês depois. Tá bom? Mas o que estamos vendo agora é a culpabilidade enquanto grau ou intensidade. E não enquanto qualidade do fato. Essa aqui, ó, não é quantidade. Essa é uma qualidade do fato. Por que ela é uma qualidade, gente? Porque o sujeito é ou não culpável. Aqui você discutiu se ele é ou não culpável. A discussão aqui era é ou não é. É ser ou não ser. A discussão agora é quão culpável ele é. Quanto? É quantidade. Já que estamos falando de quantificação da pena. Que ele é culpável, eu sei. Eu quero ver agora o quão culpável. Se ele é culpável inerente ao crime ou acima disso. Se for acima disso, eu também aplico a pena acima do mínimo. Tá joia?
Pessoal, exemplos, tá? Vamos supor o seguinte. Eu posso dizer, pessoal, vamos supor que ele vai e comete um roubo. Eu posso dizer, pessoal, que o fato de ele empregar uma arma de fogo, pessoal, nesse caso, e exercer uma grave ameaça, eu posso dizer, pessoal, que o temor criado por um emprego de arma seria mais censurável ou seria inerente ao roubo, pessoal? Se você já levou em conta a causa de aumento de pena do emprego de arma. Eu não posso dizer, pessoal, que a grave ameaça com o emprego de arma ainda é mais censurável na pena base, porque isso já vai configurar o quê? Causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. Tá? Então, pessoal, o fato de exercer ameaça é inerente ao roubo. O que é inerente ao roubo também merece a pena mínima, porque já foi computado na pena do roubo o fato da grave ameaça. Tá bom? Agora, e se ele exercer, pessoal, uma grave ameaça, gente, acima do mínimo, ou seja, uma grave ameaça desnecessária, aquela que é inerente ao roubo. Tá? Pessoal, exemplo, ele pega o filho da vítima, ele vai roubar a vítima, tá a vítima chegando em casa de carro, ele chega junto e entra com ela. Ele aborda, fala, é um assalto, tá? Abre a porta, ele entra no carro e entra na garagem da casa. Pessoal, quando ele chega em casa, ele vê que tem uma criança pequenininha. Ele fala, olha, vamos todos então para o quarto, eu vou trancar vocês lá e nós vamos limpar a casa de vocês. Só que daí, pessoal, um deles, tá? Perde a linha e ele pega essa criança de maneira desnecessária. Os pais não estavam oferecendo resistência alguma. Eles estavam indo para o quarto e essa criança de mão dada com eles caminhando para o quarto. Aí um deles, pessoal, para poder atemorizar a mãe, ele pega essa criança, engatilha a arma, coloca no fundo da boca dela e fala, se alguém gritar, eu mato esse moleque. Tá? Pessoal, era necessário fazer isso ou não, gente? Isso é inerente à grave ameaça do roubo ou isso já está um pouco além? Aí a criança chora, a mãe se desespera, tá? Pessoal, gera aquele baita trauma na criança, a criança sente lá a arma no fundo da boca dela, engatilhada. Só veja o risco que esse cara correu, dessa arma disparar dentro da boca da criança, tá? E, pessoal, precisava deixar essa mãe aterrorizada ou não precisava? Pessoal, não precisava. Essa conduta revela a reprovabilidade inerente ao roubo, tá? Natural do roubo, ou essa está um pouco mais elevada, pessoal? Esse cara exerceu, digamos, a grave ameaça simples ou com um plusinho, com uma coisa a mais. Pessoal, esse veio com algo a mais. Como essa conduta é mais reprovável, ela é mais culpável, posso levar a pena base acima do mínimo, porque ele tem uma culpabilidade acima daquela que é inerente ao roubo. Tá ok, pessoal? O que é da essência do roubo, eu não posso aumentar a pena por conta disso. O que é, pessoal, acima do normal, ou o que é fora do que é inerente ao roubo, o que não é natural, permite, nesse caso, elevar a pena base um pouco acima do mínimo. Tá bom? Mas permite só se a conduta ela é mais censurável do que ela seria aquela inerente ao roubo. Pessoal, o roubo natural, eu não posso aumentar a pena. A grave ameaça em si é inerente a ele, é íncita a ele, tá? É da essência. Agora, a grave ameaça nessa intensidade merece pena de intensidade um pouquinho maior. Tá bom? Quanto mais reprovável a conduta, quanto mais intensa a reprovabilidade, eu posso aumentar também a pena. Tá bom? Mas veja que essa ameaça é mais intensa do que aquela que seria inerente ou da essência do roubo. Ele excedeu, pessoal. Ameaçar de morte é normal. Se não ficar quieto, eu mato vocês. Ok. Só isso é inerente ao roubo. Agora, pegar uma criança, a criança chorando, a criança foge, ele pega de novo, ele joga na cama, é aquela cena dantesca, tá? Ele joga na cama, a criança corre, ele fala, eu vou matar, a mãe fala, fica quietinho, filho. Ele pega a criança, enfia a arma no fundo da boca e fala, vou matar, gritando, aquele puta desespero. Aquela baita cena, pessoal, que vai traumatizar a família inteira. Isso é desnecessário. Tá claro? Tranquilo, gente? Ele pode fazer, digamos, ameaça light ou ameaça exacerbada. Se o cara, pessoal, erra a mão, eu também aumento a pena. Essa é a ideia. Tá bom? Tem muitos roubos, pessoal, que a gente brinca até, tá no dia a dia, mas no fundo acaba ficando uma coisa trivial. Mas onde o criminoso, ele é um cara gentil. Tá? Ele entra no carro e fala, fica calmo, tá? Tá tudo bem, eu não vou machucar você, mas passa o relógio. Tá? Pessoal, o cara fofo é o inerente ao roubo. Tá bom? É que pode ser roubador fofo, pode ser over. Tá bom? Só se ele for fofo, é normal. Ele fala, não quero te machucar, mas se gritar eu te mato. Mas, pessoal, veja, o cara está exercendo ameaça inerente ao roubo. O roubo supõe ameaça ou violência, é natural. É o que vai vergar a vítima, é isso. O que vai vergar a resistência dela é ameaça. Mas eu posso fazer ameaça normal, falar, ó, se gritar eu te mato. Então não grita que vai acabar tudo bem entre nós, eu só vou levar seu carro. Tá bom? O cara pode, pessoal, fazer esse terror, atemorizar a vítima, deixar a mãe desesperada, traumatizada e deixar a criança também. Essa cena toda, pessoal, seria desnecessário.
O que é over na conduta permite que você aumente a pena acima do mínimo. Tá? Se o cara tem uma conduta mais reprovável, mais pena para ele. Tá joia? Não é ameaça comum, é uma ameaça de maior intensidade. O que é mais intenso supõe uma resposta estatal também mais intensa. Tá claro isso, gente? Sim? Beleza? Mas veja, você não está, pessoal, fazendo bis in idem. Eu não estou aumentando a pena porque houve ameaça, mas porque houve ameaça de intensidade ou de reprovabilidade superior àquela que é inerente ao roubo. Tá claro? Essa é a sacada. Querem marcar isso, pessoal? Tá? É só essa frase importante, ó. Coloca aí. No exemplo, aí vocês lembram o exemplo, tá? Gente, tranquilo? No exemplo da criança, onde ele põe a arma na boca, no fundo da boca da criança, até porque faremos um caso em aula que vai ter esse exemplo, para a gente poder redigir a pena base com base nisso, tá bom? Então, no exemplo da criança, vírgula, não se está invocando a grave ameaça em si para elevar a pena. Então, não se está levando em conta a ameaça em si para a elevação da pena, vírgula. Mas sim a circunstância de tal ameaça ter sido de intensidade superior àquela que seria inerente ao roubo. Não estou dizendo aumenta a pena porque houve ameaça, isso aí seria mirim. Tá ok, pessoal? E sim, porque essa ameaça teve uma intensidade, uma reprovabilidade superior à natural do roubo. E se é mais reprovável, é mais censurável, é mais culpável, eu vou aumentar a pena. Tá bom, gente? Não é porque é censurável, porque isso é mais censurável do que seria o inerente ao roubo. Só o que foge, gente, ao natural, ou o que foge à essência, eu posso aumentar a pena. Essa é a ideia. Tá bom? Por isso que nós vamos, pessoal, na sentença, quando for redigir, gente, qual é a expressão que você usa para fazer referência ou para explicar o que é essa culpabilidade como circunstância judicial? Eu vou dizer que ela é, pessoal, e esse, digamos, é o nosso mantra, tá bom? Só essa é a frase pronta que você usa em relação a essa circunstância judicial. Eu vou dizer que a culpabilidade, ela é considerada o quê, gente? Ela é considerada como grau de censurabilidade da conduta. Esse é o termo que vai defini-la, pessoal. Ela pode ser definida como, o conceito dela seria isso aqui, ó. Eu vou usar isso na sentença. Eu vou dizer a culpabilidade, vírgula, considerada como grau de censurabilidade da conduta. Ela significa grau de censurabilidade da conduta. Essa é a expressão que melhor define, pessoal, o que é a culpabilidade como circunstância judicial. Ela é o grau, o nível, a intensidade de censurabilidade da conduta. Pessoal, perceba, eu não estou dizendo que o crime, que a conduta é censurável, que ela é condição. Eu estou tratando do grau de censurabilidade. Eu vou dizer que esse caso do roubo, a conduta é mais censurável, ó, tem um grau superior ou mais intenso de censurabilidade ou de reprovabilidade. Pessoal, compara os dois, gente. Veja, quem é mais censurável? É o cara que entra no carro e fala, calma, tá? Não grita, porque se você gritar eu te mato. Mas se você ficar quietinha, vai acabar tudo bem. Ou o cara que pegou essa criança, pessoal, e aterrorizou a vítima. Quem que é mais censurável? Eles são igualmente censuráveis ou não, pessoal? Não são. Como eles não têm a mesma censurabilidade, eu não posso aplicar a mesma pena. Eu preciso, para esse daqui, diferenciar do outro. O outro é inerente ao roubo, pena no mínimo. Tá? Esse aqui é mais censurável, pena acima do mínimo. Certo? Eu não posso tratar igualmente condutas desiguais ou de desigual censurabilidade. O que é mais censurável merece mais pena. Tá bom?
Você, no fundo, promove a igualdade, pessoal. É tratar diferente condutas diferentes. Essa é a ideia. Beleza? Tá claro? Pessoal, outra hipótese interessante, tá? Essa seria a mais clara, digamos assim. Uma outra hipótese seria a seguinte, pessoal. Vamos supor a seguinte hipótese, tá? Que isso aqui é importante. Agora vem, pessoal, que não fazer na pena base, o que você não pode usar, gente, como censurabilidade ou culpabilidade mais intensa. Eu posso dizer, pessoal, por exemplo, que ele é mais culpável ou ele é mais censurável, porque essa é a ideia. Pessoal, culpabilidade é censurabilidade, é reprovabilidade. É o quão censurável ou quão reprovável é o que ele fez. Tá bom? Essa é a ideia essencial. Agora, eu posso dizer, gente, que é mais censurável e é mais culpável o fato da pessoa ser servidor público em crime de peculato? Eu posso dizer, porque ele é servidor público, ele é, pessoal, mais censurável, ele é mais reprovável e você aumenta a pena em peculato? Eu posso fazer isso? Não. Pessoal, não, porque ser servidor público em peculato, o que é? É elemento do crime. Pessoal, o que é elemento do crime não pode ser usado de novo para você poder aumentar a pena. O fato, pessoal, de ser servidor público já gerou peculato com pena maior. Já não é apropriação indébita por isso. Pessoal, vejam, ser servidor público já vai gerar peculato ao invés de apropriação indébita. Ele já foi considerado no tipo a circunstância de ser servidor público. Por ser mais censurável é peculato e não apropriação. Então, pessoal, isso seria bis in idem? Isso seria. Tá joia? Agora, veja um caso interessante, onde o STJ entendeu, pessoal, que você podia levar em conta o fato de ser servidor público, mas não o fato de ser, mas ser servidor público especificamente de uma área. Repara só, pessoal. Vamos supor o seguinte, eu posso, gente, comparar, eu posso igualar um servidor qualquer, pessoal, que exige vantagem devida, por exemplo, tá, para você... pessoal, em um ramo qualquer, ou aquele policial que vai, pessoal, exigir vantagem devida para não prender um traficante de alta intensidade. Pessoal, veja, o policial federal, pessoal, prendeu um cara que é o traficante, digamos, ele é o Escobar do Brasil, tá bom? Pessoal, o cara é o traficante, tá certo? E o policial federal, pessoal, o prende com drogas, com um caminhão lotado de drogas, transportando drogas, tá? Um carregamento imenso, ele para na rodovia e encontra esse cara. Pessoal, ele fala, ele exige vantagem devida para não prendê-lo. Isso vai gerar o quê? Em nível penal, na esfera penal. Isso vai gerar, pessoal, concussão. Ele está exigindo vantagem devida para não prender o sujeito. Se eu exijo vantagem devida, é concussão, artigo 316 do Código Penal, que supõe servidor público, porque exigiu vantagem devida em razão da função. Só que, pessoal, veja, é qualquer vantagem de qualquer pessoa, ou é um policial federal, a quem você comete a função de segurança pública, exigindo vantagem do maior traficante do país para que ele não seja preso. Isso é qualquer concussão ou essa é um pouquinho diferenciada, gente? O que você espera, pessoal, de qualquer policial? É que ele seja, pessoal, eficiente na segurança pública, essencialmente. Tá? Ele não é qualquer servidor público, é aquele que você incumbe de segurança pública. Então, nesse caso, pessoal, entendeu o STJ que eu podia aumentar a pena por quê? Pessoal, percebam, não porque ele era servidor público, porque isso é inerente à concussão, é crime funcional. Agora, o que eles disseram é que é um servidor público policial, que tem função de segurança pública e justo ele exige vantagem do traficante para não prendê-lo. Como ele é servidor público policial, pessoal, nessa função em que nós depositamos a confiança nele, ele é mais censurável do que um outro servidor qualquer que exige vantagem devida de uma outra pessoa por outro motivo qualquer. Agora, exigir vantagem devida do traficante, que é um dos crimes mais reprováveis que tem, pessoal, equiparado a hediondo, de um policial federal, que você espera que prenda esse cara, esse é um servidor mais censurável do que o universo de servidores em geral. Tá claro? Mas o fundamento ele foi qual, pessoal? Que era servidor público policial e justo na função de segurança pública, das mais relevantes que tem, ele exige vantagem devida de um traficante, que é um dos crimes mais danosos socialmente falando. Tá? O problema era ser policial e não qualquer servidor. Tá? Exigindo vantagem devida de um traficante, que é um dos crimes de maior danosidade social que tem. É um dos crimes mais graves e um dos servidores que você mais espera que possa combatê-lo. É essa a ideia. Tá claro, gente? O que você não pode fazer, pessoal, perceba, é você simplesmente usar o elemento do tipo. Eu não posso dizer simplesmente, por ser servidor público, automaticamente aumento a pena acima do mínimo. Isso não pode, porque isso é inerente à concussão ou peculato. Mas eu posso dizer que esse é um específico servidor, tá, que exigiu vantagem de um específico criminoso, que é o traficante. Isso é especialmente censurável.
Como esse caso é especialmente censurável, eu posso aumentar a pena, mas não por ser servidor. Está claro? Apenas. Tranquilo, gente? A ideia está clara? Mesmo? A diferença é essa. Eu não posso, pessoal, dizer que é servidor. Mas eu vou dizer que dentre os servidores possíveis que esse tipo admite, esse é especialmente censurável. Porque esse cara é um policial que exigiu vantagem de um traficante que é um crime especificamente danoso. Tá? Não é qualquer concussão. É uma das mais censuráveis possíveis. Beleza? Tranquilo, gente? Então é assim que você vai, pessoal, trabalhar a questão da culpabilidade, mas como circunstância judicial, vendo o quão censurável ele é, e não se é censurável. Que eu já vi, pessoal. Por ser censurável é que você está condenando. Eu quero ver se ele é censurável normal do crime ou mais do que o normal. Se for mais intenso, aumenta a pena acima do mínimo. Beleza? Então, pessoal, com isso nós vimos essa primeira circunstância que é chamada culpabilidade. Veremos agora a segunda, pessoal. O artigo 59 caput, ele fala que o juiz deverá atender à culpabilidade e depois aos antecedentes. Tá? E, pessoal, esse é o que você mais usa na prática, gente. Então, veremos agora o que eu posso levar em conta de forma legítima como mau antecedente para aumentar a pena base acima do mínimo. Tá bom? Então, vamos lá. Porque aqui é que surgem alguns bis in idem perigosos. Nós vimos aqui a teoricamente mais chatinha, que é a culpabilidade. Veremos agora os antecedentes, que é denso, mas é bem mais prático, é menos conceitual. Então, veremos agora outra circunstância judicial, que seria também no artigo 59 caput, nós vamos ver as 8, tá bom? Algumas são mais fáceis, são mais simples, mas essas duas primeiras são as mais importantes para a gente. Porque as demais você raramente usa. É bem difícil. Então, veremos agora a número 2. Ele fala em inculpabilidade e também fala de antecedentes. Então, o que eu posso considerar, pessoal, como maus antecedentes para fins de elevar a pena base acima do mínimo? Antecedente, pessoal, você não pode utilizar, pessoal, como mau antecedente ou como circunstância negativa nesse ponto. Eu não posso utilizar nada que não seja, pessoal, condenação penal transitada em julgado. Porque enquanto não tem, pessoal, trânsito em julgado para fins de antecedentes, tá? Ele ainda é presumidamente inocente. Eu sei, pessoal, que o STF admitiu, gente, há pouco tempo, tá? Que você possa fazer execução de pena provisória depois de condenado em segundo grau. Mas isso é para fins de execução de pena provisória, pessoal. Não para você considerar que ele já tem um fato anteriormente praticado na aplicação da pena. Para você aumentar, pessoal, a pena base, o que vai gerar antecedentes maus ou ruins? É só condenação penal transitada em julgado, mas que não gera reincidência. Que se gerar reincidência, a preferência por quem quer, pessoal. Se gerar reincidência, a preferência pela agravante. Porque a pena base, lembra, é residual. Só chega a ela o que não entra nas fases anteriores. Tá bom? Então, o que seria, pessoal, basicamente maus antecedentes? Vamos marcar aí, ó. O que eu posso levar em conta como maus antecedentes? Só posso considerar, nessa circunstância, condenação penal. Só posso levar em conta condenação penal transitada em julgado. Só que essa condenação penal com trânsito em julgado pode gerar reincidência. E se gerar reincidência, a preferência é pela segunda fase como agravante legal. Então aqui, pessoal, só posso usar na pena base de maneira residual, ou então por exclusão, condenação penal com trânsito em julgado que não gera reincidência. A que não entra na fase 2 pode chegar à fase 1, que é a última na ordem de preferência. Lembra disso, pessoal? Essa ordem nós vimos no finzinho da última aula nossa. Eu falei, pessoal, onde que vai entrar a circunstância? Ela vai entrar... Qual que é a ordem, gente? Preferencial. Eu vejo se ela é elementar. Se é elementar, ela compõe o tipo. O que não é elementar, pessoal, você tem que encaixar onde primeiro? Vamos aqui, pessoal, recordar. Faz só um breve parênteses aqui, ó. Isso foi o finzinho da última aula. Eu falei, olha, na pena base, as circunstâncias judiciais, elas são residuais. Só chega a ela o que não entra nas fases anteriores. Tá? Então, pessoal, a tentativa é assim. Eu vou pegar a circunstância e ver se ela é qualificadora. Se for qualificadora, para ali. Porque ela já modifica a pena base. Tá? O que não é qualificadora, você tem que encaixar onde? Como causa de aumento. Se não for causa de aumento, eu tenho que encaixar em agravante. Se não for nenhuma das anteriores, aí você chega como circunstância judicial na pena base.
Então só vai entrar, pessoal, como mal antecedente a condenação penal que não gera reincidência. Se for reincidência, para na agravante, que é a segunda fase. Não chega primeiro em antecedentes. Tá bom? Então, quem pode ser considerado na pena base como mal antecedente? É a condenação penal transitada em julgado que não gera reincidência. E veremos já qual é. Está aqui condenação que é essa. Mas, teoricamente, a condenação penal com trânsito em julgado, vírgula, mas só aquela que não gera reincidência. E se gerar reincidência, a preferência por ela. Que não gera reincidência. O que eu nunca posso fazer, o que é, pessoal? O que eu nunca posso é usar a mesma condenação para gerar agravante e para gerar maus antecedentes, porque isso seria bis in idem, sem dúvida alguma. E a esse respeito, pessoal, vamos ver aqui, ó, para vocês terem aí ilustrado a súmula 241, pessoal, do STJ, que é o que nós estamos falando aqui, ó. Então, antecedente é aquela que não gera reincidência, e quem corrobora isso é a súmula 241 do STJ. Olha o que ela fala. A súmula 241 do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Porque a preferência ela seria por quem, gente? A preferência de incidência é pela agravante. Se for reincidência, fica na segunda fase, não chegaria na primeira. Tá bom? Melhor, não chegaria à primeira fase. Ok? E não pode usar nas duas jamais, que aí seria bis in idem. É a mesma condenação gerando duas consequências diversas. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Mas nós temos que falar, tranquilo nada. Eu quero saber qual é a condenação que não gera reincidência. Tá? Pessoal, tem duas hipóteses. A primeira é indiscutível. Tá? A segunda tem divergência entre STF e STJ. É o que veremos agora. Mas vamos ver primeiro, logicamente, por motivos pedagógicos, didáticos, tá? Aquela que não tem discussão. Aquela que é pacífica. Então, o que fazer, pessoal, para a gente descobrir, na prática, se o cara tem antecedentes ou não? A pergunta prática é a seguinte, pessoal. Você tem que testar primeiro se ele é reincidente. Se for reincidente, eu paro onde? Só se for reincidente, isso gera agravante. Ponto. Se não for reincidente, essa condenação vai ser usada residualmente como maus antecedentes na pena base. Mas pessoal, primeiro teste o quê? Antecedente é residual. A lei define o que é reincidência, pessoal. Eu vou ver se ele é reincidente. Testa a reincidência. Se for, é agravante. Se não for, aí residualmente vira antecedente. Veremos um caso agora. Pessoal, como que a lei define a reincidência no artigo 63 do Código Penal? Pessoal, o que é reincidência no Brasil? Ou quando que se verifica a reincidência de acordo com o artigo 63? Ele fala, verifica-se a reincidência se ele comete novo crime depois de transitada em julgado condenação anterior. Tá bom? Então, pessoal, basicamente é o seguinte, ó. Então, nós temos que ver primeiro, a pergunta é, ele é reincidente? Tem que testar a reincidência. A reincidência é um conceito fechado em penal. Se encaixar nela, é reincidência. O que não encaixa nela, por exclusão, é antecedente. Tá? Então, a reincidência ela é definida em penal, pela lei, no artigo 63. Essa é a definição de reincidência, pessoal. Vamos separar aqui, ó. Então, a reincidência, de acordo com o artigo 63 do CP, ele fala que verifica-se a reincidência quando, primeiro, quando o sujeito comete novo crime. Então, o que importa, pessoal, é você verificar o dia do quê, gente? Quem que é o referencial da reincidência, pessoal? Gente, perceba isso. Ela manda focar em quem? Ela fala, reincidente é quem comete. Eu tenho que ver o dia comparar o cometimento do crime, da conduta, com o trânsito em julgado anterior. Ó. Então, reincidente é quem comete novo crime, segundo requisito. Mas o comete quando? É a pessoa que cometeu, mas cometeu depois de transitada em julgado
condenação penal. Depois de transitar em julgado, uma condenação penal. Então, pessoal, foco aqui, ó. O reincidente é esse sujeito aqui, ó. É aquele que cometeu um novo crime, mas cometeu quando? Eu vou comparar o cometimento com o trânsito em julgado anterior, pessoal. Você compara o cometimento com o trânsito em julgado do outro crime. Se ele cometeu depois do trânsito em julgado, sim é reincidente. E se comete antes, pessoal? Se comete antes, não é. Se não é reincidente, tem que ser maus antecedentes na pena base. Pessoal, eu vou montar com vocês um quadrinho, uma linha do tempo, para vocês poderem conferir aqui a diferença entre eles. Tá joia? Vamos supor o seguinte, pessoal. O cara cometeu um crime A primeiro e foi condenado com trânsito em julgado. Tá? Então, nós vamos montar duas linhas do tempo e comparar e, digamos, descobrir se esse cara tem reincidência ou maus antecedentes. Porque a lógica sempre é a seguinte, pessoal. Você vai perguntar se ele tem condenação anterior com trânsito em julgado. Faltou falar isso aqui, tá, pessoal? Se ele tem condenação penal com trânsito em julgado, de duas uma. Esse cara com certeza vai ter o quê, gente? Esse cara tem ou reincidência ou maus antecedentes. Tá bom? Agora, e se ele tem, gente, só inquéritos em curso? Ou se ele tem ações penais em curso, pessoal? Ainda que haja sentença condenatória, gente, recorrível, eu posso dizer que isso é mau antecedente ou não é? Ele tem, pessoal, 40 ações penais em curso e mais 20 inquéritos tramitando. Eu posso dizer que esse cara tem antecedentes maus ou não pode? Pessoal, não pode. Porque ele pode ser absolvido em todos os 40 processos e ter todos os 20 inquéritos policiais arquivados. Ah, mas é certeza que um deles vinga? Não sei. Eu não sou vidente. Se eu fosse, eu ganharia dinheiro com isso, obviamente, ou eu jogaria na loto, né, na cena. Igual, cara, mas eu tenho um cara que acerta o número. Se o cara acerta o número, ele não vai te vender isso por R$1.000. Ele vai jogar, é óbvio, tá bom? Então, pessoal, não pode fazer juízo de futurologia. Ah, mas eu acho que um deles vinga. Eu não posso dizer que eu acho, tá? Ele, juridicamente, ele é inocente porque não condenado por coisa alguma com trânsito em julgado, tá bom? Quem fala isso para nós, pessoal, é a súmula 444 do STJ. É o que eu não posso fazer. Acrescenta aqui só. Quando eu disse, pessoal, para vocês que antecedentes supõe condenação penal com trânsito em julgado, é por isso. Ó. Porque se não tem trânsito em julgado, seria mera ação penal ou mero inquérito. E veja o que fala sobre isso a súmula 444 do STJ. Ela vai dizer o que você não pode fazer. Olha só, deixa eu ler com vocês rapidão. É por causa dessa súmula que eu disse para vocês que antecedente supõe que ele tem condenação anterior com trânsito em julgado. Porque se não tiver trânsito em julgado, cairia na súmula. Está aqui, ó. Ó, 444, cadê você? Está aqui, ó. Ele fala, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, pessoal, você não pode usar na pena base, leia-se, não pode usar como circunstância judicial, qualquer que seja. Pessoal, repara aqui, ó, ele não falou antecedente. Ele falou o quê? Que não pode usar para você elevar a pena base. Se fala, pessoal, em pena base, abrange todas as circunstâncias judiciais. Eu não posso usar na pena base contra ele o fato de haver só inquérito em curso ou ação em curso. Que se não tem trânsito em julgado, ele é presumidamente inocente para fins penais e, por esse motivo, eu não posso agravar ou não posso elevar a pena base acima do mínimo. Eu posso elevar se tem condenação com trânsito em julgado. Mas condenação essa que não gera reincidência. É a que veremos agora. Tá? Então, pessoal, o nosso primeiro passo é, peguei a questão na prova. Se disser o enunciado que ele tem condenação anterior com trânsito em julgado, pessoal, para porque alguma coisa tem. E aí você vai testar. Ou ele tem reincidência, ou ele tem maus antecedentes por essa condenação anterior com trânsito em julgado. Mas alguma coisa ele tem. Só resta descobrir o quê. Tá certo? Se o cara, pessoal, não tem condenação anterior com trânsito em julgado, ele não tem coisa alguma. Você não usa isso na pena base. Tá joia? Mas o nosso cliente aqui, pessoal, o nosso condenado, tá? O nosso acusado, ele tem condenação anterior com trânsito. Aí eu vou testar primeiro se encaixa em reincidência. Tá bom? Mas se encaixa no conceito legal de reincidência que nós colocamos no quadro. E veja um caso, gente, que não dá reincidência. E por não dar reincidência que nós vamos chegar
como maus antecedentes na pena base. Imagina o seguinte caso. Vamos dizer que esse cara comete, e essas datas, pessoal, virão todinhas em nosso enunciado. Ele vai te dar as datas e você monta essa linha do tempo, tá bom? No rascunho da peça, no rascunho da sentença. Então vamos dizer que ele cometeu o crime 1 aqui. Aí por esse crime ele foi investigado, processado, condenado, e aqui, ó, transita em julgado a condenação penal. Então ele te deu essas datas todas, ó. Ele falou quando ele cometeu o crime 1, quando ele foi condenado e quando que transitou em julgado essa decisão. Aí vai dizer, pessoal, que nesse ínterim, tá? Entre cometer o crime 1 e transitar em julgado, ele comete o crime 2. Aqui, ó, ele comete o crime 2. Ele cometeu, pessoal, nesse momento. E você está nesse ponto aqui, gente. Nós estamos aqui, ó. É igual o mapa do shopping. Você está aqui. Nós estamos, ó, proferindo essa sentença na conduta 2. Ó, aqui estamos nós, pessoal. Nessa sentença, gente, o que você vai reconhecer, que efeito você vai dar para essa condenação anterior com trânsito em julgado? Olha só, gente, estamos na sentença do caso 2, pessoal. Você vai na sentença olhar para trás e perguntar: esse nosso acusado, ele tem ou não condenação anterior com trânsito em julgado? Ele tem, pessoal? Só estamos no momento da sentença. Eu olho para trás e falo: esse cara tem condenação com trânsito? Tem, pessoal, está aqui, ó. Vou colocar em verde, ó. Ele tem condenação anterior com trânsito em julgado. Se tem, pessoal, condenação anterior com trânsito em julgado, alguma coisa ela gera. Essa condenação gera o quê? De duas uma, ou reincidência ou maus antecedentes. Nesse caso seria o quê, pessoal? Como saber? Simples, gente. Compara o cometimento, a conduta 2 com o trânsito em julgado. É o que a lei te manda fazer, pessoal. Quem é o reincidente? É quem comete novo crime depois do trânsito em julgado. Pessoal, esse cara, gente, compara o cometimento do crime 2. Quando ele cometeu o crime 2, ele comete antes do trânsito em julgado ou depois do trânsito em julgado do outro fato. Repara aqui, gente. Ele cometeu o quê? Depois ou antes? Ele cometeu, gente, ó, antes. Ele cometeu antes do trânsito em julgado e não depois. A comparação é entre a conduta 2 e o trânsito em julgado, pessoal. Não importa o momento da sentença, importa o momento da conduta. Eu vou ver se a conduta 2 ela foi praticada antes ou depois do trânsito em julgado. E esse ele cometeu quando, gente? Ele cometeu novo crime antes do trânsito em julgado. Só compara essa situação com o nosso conceito de cima, gente. Preencha a definição legal de reincidência ou não? Sua reincidência tinha ali em cima, ó, são 2 requisitos. Ele cometeu o novo crime? Cometeu. Mas ele cometeu depois do trânsito em julgado? Não, cometeu antes, pessoal. Faltou o depois, faltou o requisito da reincidência. Não é reincidente por quê? Porque cometeu, mas antes e não depois do trânsito em julgado. Faltou isso aqui, ó. Ele cometeu novo crime? Sim, mas não foi depois. Se não foi depois, não tem reincidência. Essa condenação anterior, pessoal, por não gerar reincidência, essa você usa onde? Você vai dizer o seguinte na sentença: ele foi condenado com trânsito em julgado e cometeu a conduta que eu estou julgando. A conduta sob julgamento ela foi praticada antes do trânsito em julgado. E por isso, não gerando reincidência, a considero como antecedente mal na pena base, como circunstância judicial negativa. Essa é antecedente. Tá claro, gente? Porque é uma condenação com trânsito em julgado que não gera reincidência, que não se encaixa no conceito legal de reincidência. Belezinha? Só quem é o cara reincidente? E por que a reincidência é tão censurável, pessoal? Porque se já transitou em julgado condenação penal, esse cara já é oficialmente culpado. Reincidente é aquele que, sendo oficialmente culpado, comete novo crime. Mas, pessoal, comete novo crime sabendo ser oficialmente culpado. Nesse caso, não.
quando ele cometeu o crime 2, ele ainda era presumidamente inocente pelo crime 1. Como ele cometeu ainda presumidamente inocente, esse não é tão censurável assim. Censurável, absurdamente censurável, é o cara que já declarada a culpa oficialmente, vai e faz de novo. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então a dica é, se for praticar crime, pessoal, faz tudo o que você quiser fazer antes de transitar em julgado a primeira condenação penal. Só comete tudo de uma vez só. Porque depois que transitar em julgado a primeira condenação, o que fizer dali em diante gera reincidência. Então comete tudo de uma vez. Não vai ficar parcelando no tempo. Ah, quero ser criminoso? Quer? Então faz tudo num bolo só. O que você faz antes de ter a primeira condenação com trânsito em julgado só gera antecedente. Nunca gera reincidência. Tá bom? A reincidência surge quando você, depois de condenado com trânsito em julgado, o que fizer a partir de agora é que vai ser reincidente. Então comete tudo junto, rápido. Tá bom? Porque depois que transitar em julgado a primeira condenação, tem que parar, não pode mais. O que fizer dali em diante é que vai gerar reincidência. Beleza? Tá clara a ideia, pessoal? Veremos após o intervalo, então, qual que é a outra hipótese, pessoal, que pode gerar antecedentes ou não, mas que é divergente entre STF e STJ. Essa é pacífica. Essa sempre gera antecedente porque não gera reincidência, ponto final. Beleza? Até já.